Esse é o resultado do meu trabalho. Eu estudei como parar de dormir e o que eu descobri foi assustador. Olá, o fenômeno biológico do sono, ele afeta todos os mamíferos. Eu estudei esse fenômeno de maneira autodidata por vários anos. Só que o meu enfoque foi em como minimizar o sono e não como ter uma noite agradável, dormir mais ou dormir com qualidade, que é basicamente a única coisa que os cientistas estudam. Já perceberam que os cientistas não estão nem aí sobre como parar de dormir? Eles só estudam como dormir mais. Porque na verdade, pessoal, aqui no mundo tem uma só religião, tá bom? É a religião do sono. E todo mundo, na minha perspectiva, todo mundo é sonita. Sonita é o nome que eu dou para os seguidores da religião do sono. Se tem uma coisa que unifica, trespassa todas as culturas, todas as crenças, em todas as partes do mundo, é a crença de que o sono é bom para todos. Dormir 8 horas é gostoso, é benéfico para a saúde. Todo mundo acredita nessa ideia. Todo mundo. É inquestionável. Esse é um mantra médico, entendeu? Fazendo a cabeça das pessoas de que o sono é basicamente sagrado, entendeu? Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. E é muito diferente do que os médicos te contam. É claro, pessoal, que o que eu estou falando são as ideias, são a pesquisa de um indivíduo, tá? Não existe comprovação científica ampla do que eu estou falando. Mas as ideias são tão intuitivas e simples que vocês não vão ter como descartá-las tão facilmente. Lembrando que eu não recomendo que as pessoas fiquem sem dormir sem que essas ideias sejam oficializadas pelo conselho científico. Não façam isso em casa, ok? Não tentem fazer isso sem acompanhamento médico. Isso são apenas ideias de caráter informativo educacional, de uma pesquisa autodidata, de um indivíduo que não é médico, nem cientista profissional. Veja, existem várias teorias científicas que tentam explicar por que o sono é bom para a sua saúde. Todas elas não passam de teorias, não tem comprovação também. Então o que existe, na verdade, é um consenso médico, que na verdade é uma conspiração da própria humanidade contra a própria humanidade, da elite contra a humanidade, falando para você que dormir, quanto mais você dormir, melhor. Isso está longe da verdade. No mínimo, o sono não faz nem bem e nem mal, exceto que você perde tempo. No máximo, ele é a verdadeira causa do envelhecimento humano. Tá bom? Essa é a minha tese. É com base nisso, nessa premissa, que eu construí o meu estudo. Vamos lá, vamos descobrir por que o sono pode ser a causa do envelhecimento? Existem dois tipos de controle cerebral acontecendo aqui neste mundo. O primeiro tipo é feito do homem contra o próprio homem. É a elite que controla os seres humanos, que compõem a população. Eles usam armas eletromagnéticas, armas psicotrônicas, instaladas em torres, satélites e na própria Lua. Eles transmitem frequências eletromagnéticas, visando controlar o cérebro humano, porque eles conhecem as frequências específicas para isso.
Então, através do controle do cérebro, eles controlam o resto do corpo e até a sua mente, tá bom? Esse é um tipo de controle que existe usando tecnologia, tá? Isso também leva ao sono. Isso também faz sentir sono. Faz parte da manipulação, do controle populacional, para manter todo mundo burro, ignorante, no escuro. A outra mão do controle da população e do ser humano, ela vem da própria natureza, do meio ambiente. Só que o meio ambiente contaminado, tá? Porque ele não era assim. No passado longínquo, antes da história conhecida, antes de Atlantis, a Terra era um paraíso. O ser humano era hermafrodita e vivia em paz com seus pares. Deus tinha comunicação direta, o Deus da natureza, né? O verdadeiro Criador, se comunicava com os seres humanos. Mas, infelizmente, tudo isso acabou quando um vírus extraterrestre invadiu a Terra e contaminou os corpos humanos. Isso levou a diversas mutações genéticas que resultaram numa divisão dos sexos. Isso levou à queda, a famosa queda do Jardim do Éden, né? A queda do paraíso. Esse vírus está presente até hoje, controlando as pessoas, o ser humano. Ele se fundiu com o DNA humano. Só que ele também está presente no meio ambiente, em forma de parasitas, fungos, vírus, bactérias, em alguns casos, e também protozoários, paramécios, amebas, plasmódios e outros tipos, vermes também, óbvio. A questão dos parasitas é a mais pouco estudada ou compreendida pelos cientistas, mas ela tem tudo a ver com o sono. Existem 3 formas que o parasitismo é a causa literal do sono. Na minha tese da imortalidade, eu recomendo que as pessoas, se elas quiserem minimizar o sono, dormirem menos, tá bom? Elas têm que descansarem em cima, repousarem em uma rampa de 33 graus ou mais. Porque dessa forma, a elevação da cabeça e de pelo menos metade do corpo, do sistema respiratório delas, vai estar acima de uma camada que eu chamo camada miasmática. Miasma. Essa camada de miasma é a poeira, entendeu? É a poeira que tem em qualquer superfície. Nela tem fungos, principalmente fungos. Esses fungos contêm o DNA alienígena, viral, que invadiu a humanidade no passado. O que os parasitas têm a ver com sono? É óbvio. Faz parte do parasitismo. Sempre foi assim. Quando o hospedeiro está dormindo, os parasitas estão livres e acordados para te devorar por dentro, fazerem miséria, se espalharem, reproduzirem. As infecções se alastram durante o sono. As doenças aumentam, porque os parasitas estão ali se reproduzindo, devorando. Quando o hospedeiro está acordado, os parasitas vão dormir, ficam dormentes, porque os hormônios secretados, né, enquanto você está acordado, meio que inibe a ação dos parasitas, então eles ficam dormentes. É assim que funciona, pessoal. Por que o ser humano dorme? Em grande parte, por quê? Não é só porque ele está cansado, é porque os parasitas precisam te devorar, tá bom? E manter você sob controle. Eles não querem que você expulse eles do seu corpo, portanto eles precisam. A camada de miasma tem poeira, tem fungos, tem partículas nocivas para a respiração. Então imagina, se você deitar numa superfície horizontal, plana, por 8 horas, você está respirando poeira da sua roupa, poeira que veio da rua, poeira de outras pessoas, fragmentos de DNA de outras pessoas,
fungos. A noite inteira você está respirando aquilo. Quando você acordar, você vai estar contaminado, cheio de sujeira no seu pulmão, que acabam indo para a sua corrente sanguínea, tá bom? Então, a primeira causa do sono é essa camada miasmática. Por isso que tem que deitar com a cabeça elevada, acima de 33 graus. A segunda causa do sono é a presença de parasitas no corpo humano, simplesmente por causa disso. Parasitas cerebrais, principalmente, parasitas em outros órgãos também. Eles entram através da comida e acessam a sua corrente sanguínea. Quanto mais parasitas você tiver no seu corpo, mais eles vão controlar o seu sistema nervoso, porque parasitas formam uma rede neural, eles se comunicam à distância, inclusive interespécie. Vírus se comunicam com fungos se comunicam com outras espécies de fungos, vermes se comunicam com fungos e vírus. Todos eles formam uma rede, é uma conspiração da natureza extraterrestre, né? Porque todos eles têm algum DNA alienígena que invadiu a Terra no passado longínquo, que eu falei. Entendeu? Então eles operam em conjunto para parasitar o hospedeiro humano. Então é claro que eles precisam que você durma.